bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos. Que alegria ter você conosco, que alegria, que vontade de dar aquele abraço carinhoso e desejar a você muita vida, muita saúde. E por falar em vida e saúde, já começou o nosso programa Vida e Saúde, o programa que tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas, minha gente. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde, ele que é mestre e doutor, professor da pós-graduação da disciplina de cardiologia na Unicamp e também na clínica médica, o Dr. Ney Carter, médico cardiologista, aceitou nosso convite para falar sobre os cuidados que a gente tem que ter para com o nosso coraçãozinho. No dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. O Vida de Saúde sai na frente para falar um pouquinho sobre esse órgão de 12 centímetros, mais ou menos, 9 de largura, comprimento, 250 gramas, 300 gramas. Esse é o coração, mas é um motor tão valiosíssimo que vamos entender que ele também fica doente. Ele fica doente. Vamos entender um pouquinho como tratar bem desse coraçãozinho para você ser cada vez mais apaixonado pela vida, viu? A nossa produção preparou a matéria sobre o coraçãozinho. Nós queremos convidar você a assistir conosco. Dá tempo de você ligar para o seu vizinho, para a sua vizinha. O programa já começou, estamos ao vivo. Vamos à matéria para depois dar início ao nosso bate-papo com o Dr. Ney. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Dia 29 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Coração. A data foi instituída anos atrás para encerrar o mês dedicado à prevenção de doenças cardiovasculares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares a cada ano. No Brasil, a situação não é diferente. A média anual chega a 350 mil, o que corresponde a uma vida perdida a cada 40 segundos. Bom, primeiramente tem que ter uma alimentação saudável, muito legume, muita verdura, a carne, eu sempre gosto de tirar aquela gordurinha, acho que é bem legal, bem interessante, né? Então, e fazer atividade física também. Caminhar, a gente sempre caminha quando dá, quando é possível, isso é muito importante, tem que caminhar. E é bom também você fazer até atividade física dentro de casa. Tipo, tem muita gente que gosta de ficar vendo vídeo no YouTube, tal. Por que não pega um vídeo no YouTube, tipo de zumba, e faz zumba na sala de casa, né? Isso vale tanto para pessoas mais velhas, para pessoas mais novas, crianças, tem muita coisa que criança dá para fazer também. Então, assim, todo mundo tem que cuidar bem do coração e da saúde, independente da idade, desde pequeno. É bom já começar, porque tem muita criança que já está com problema de peso, de coração, até as pessoas mais velhas. Eu acho que é bem interessante. Tá certo. E você? Olha, eu estou um pouco ao contrário dela. Eu pratiquei muito esporte na minha juventude, até uns 10 anos atrás joguei muita bola, natação, andei de bike e de alguns meses para cá estou totalmente parado. Problema de trabalho, correria, e o que aconteceu é barriga, falta de vontade, muita sonolência, e eu concordo com tudo que ela disse, mas eu não tenho fazendo nada disso. Eu não bebo, não fumo, tento me alimentar da forma mais saudável possível, né? É isso, basicamente isso. Vou ao médico uma vez por ano, faço os exames de esteira, os exames clínicos, né, de laboratório, e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Menina, você me pegou, hein? Eu já fiz cateterismo, tudo, por conta de entupimento de veia, mas eu caminho, eu faço atividade física para prevenir. E no momento eu estou numa fase muito boa, sem problema nenhum. Aquele menino vai ser repórter aí. Olha que maravilha, gente. Tá aí a matéria, muito bem feita, muito ilustrativa, e o assunto de hoje é justamente sobre esse, o coração. Aqui no Vida e Saúde, para a gente celebrar também o Dia Mundial do Coração. Doutor Ney, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios Vida e Saúde, doutor, né? Eu que lhe agradeço, Frei Rinaldo. Prazer enorme estar aqui na TV do Século XXI. E vamos conversar sobre o coração, o que a gente pode trazer para o nosso telespectador. Com certeza, de utilidade. Eu costumo dizer assim que eles aumentam o volume do televisor quando o senhor vem aqui, né? Para não perder nenhuma das suas explicações. Doutor, a gente viu a matéria ali que no mundo uma pessoa a cada 40 segundos pode morrer do coração. E o senhor, assim, enquanto a gente estava assistindo a matéria, falou que esse percentual pode baixar, doutor? Está baixando? Pode ser até muito mais, né? As estatísticas, você tem que observar que essas estatísticas são passadas, não são no dia de hoje. Existe um relógio que consegue contornar e mostrar exatamente neste momento o número de atestado de óbitos que está acontecendo
E quando a gente observa esse número é menor. Mas, de modo geral, para a população, nós nos guiamos pelos dados oficiais. E esses são os dados oficiais. Mas nós sabemos que a mortalidade é muito maior. E por que, doutor Ney? Por quê? Se tem alguém nesse planeta que entende de coração, está aqui hoje, gente. Por que essa estatística está cada vez mais? Nós estamos cuidando de tantas outras coisas e deixando de cuidar desse motor, doutor? Eu acho que o primeiro ponto que a sociedade, de modo geral, deveria entender é que o nosso cérebro funciona em constante associação com tudo que acontece ao nosso redor. E a gente pensa que o coração, ele é isolado disso. Não, o nosso corpo é um conjunto. E quando você sai na rua, você respira em ppms, em picomols, microsubstâncias que já estão te entupindo as tuas artérias. Você tem mais ou menos 130, 140 quilômetros de artérias e veias, isso possivelmente até mais. E esse processo ateroesclerótico, que é o processo que as nossas artérias vão começando a se entupir, começa com o processo da respiração, que não é feita de modo correto. Nós não temos um ar totalmente puro. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é da industrialização. Nós comemos tudo aquilo que não presta na grande maioria das vezes. Exemplo, você sai atrasado, você vê uma coxinha feita com uma gordura saturada, gordura que entope as artérias, você toma um refrigerante que não te traz nada de benefício e aí você acha que está saciado. Você aumentou o nível de açúcar, você aumentou o nível de gordura saturada, você aumentou o nível de colesterol, de triglicérides e naquele momento você joga tudo isso, toda essa carga para dentro de você. Você vai para a sua atividade que você tem que fazer, a sua mente está completamente desequilibrada e tudo aquilo está circulando em milhões e milhões de velocidades nas suas artérias e você não sabe. Se por algum acaso, naquele momento, pelo seu nível de estresse mental, você tiver uma placa de gordura... Segura, doutor, isso, segura lá, vai lá. Uma placa de gordura e essa placa for mole, não dura. Isso aí é uma artéria, doutor? Isso é uma artéria para o nosso telespectador ver. Isso é uma artéria, gente. Uma placa de gordura. É onde o sangue vai passar. O sangue que o coração bombeia através das artérias, que distribui para o corpo inteiro. Ou seja, aí olha o resultado de uma artéria entupida. Então, aquele indivíduo que saiu apressado, se alimentou com uma quantidade enorme, está totalmente, mentalmente desequilibrado por todos os problemas da vida e essa placa de gordura é mole, não dura. E o estresse faz essa placa ficar mais se esticar e romper. E aquela quantidade de gordura no sangue dele vai passando. E automaticamente ele desenvolve o que você chama de trombose. Rompe a placa, se forma uma ferida interna, se juntam vários fatores, plaquetas, fatores quimiostáticos, várias substâncias, e essa placa produz o coágulo e entope a artéria. Isso no coração, no pulmão, no cérebro. Onde tem artéria. Aonde tiver artéria, você pode ter o processo. Então, tudo começou lá atrás. Então, lá atrás, o indivíduo não presta atenção. Agora que aconteceu o fenômeno da síndrome coronariana aguda, o infarto propriamente dito, seja ele nas classificações que seja, já aconteceu, o tratamento é aquilo que você conhece. Tem que desentupir, tem que abrir a artéria, botar uma mola, que é o stent, ou vai para a revascularização, mas o fato aconteceu. Eu quero vir aqui e trazer vida para todos nós, mas que para isso a gente tem que começar a aprender. Essa é a original. Essa é a artéria que você tem que manter. Ah, doutor, o senhor é muito exigente. Ninguém vai conseguir essa artéria. Meu amigo, lembre-se, se você tiver, primeira coisa, a sua mente equilibrada, agora no Congresso Brasileiro de Cardiologia, o último, agora, já se falou muito de espiritualidade, que vem se falando muito. Se você tiver mais equilíbrio, naquela hora que aparecer aquela coxinha, você já sabe que seu colesterol é aumentado, que seu triglicérides é aumentado, que seu ácido úrico é aumentado, que seu açúcar no sangue, a glicemia é aumentada, você já tem uma gordura abdominal grande,
você não vai comer. Você vai pensar 2 vezes e vai procurar algo melhor. Você não vai precipitar algo que já exista no seu corpo. Então, quando eu digo, não adianta não é só você tomar o remédio. Você tem que mudar internamente para buscar saúde. Gente, quero avisar, olha, ele já chegando, viu, gente? Quero avisar também que estamos ao vivo pelas redes sociais, Facebook aí da Rede Século XXI, divulga, não pega na sua cidade, mas você está acompanhando, olha, vai, divulga, olha, assista pelo Facebook, estamos ao vivo também para facilitar a sua participação, a sua interatividade. Hoje estamos falando sobre cuidados com o coração. Nós preparamos, doutora, assim, algumas telas sobre as principais doenças do coração. Eu gostaria que vamos projetar essas telas e o doutor vai comentando. Assim. As mais comuns, doutor. Ok, hipertensão arterial. A hipertensão arterial, a causa principal é genética. O indivíduo nasce com herança genética. Então, mais ou menos 90% ele é de origem genética, 10%, talvez 15%, ele vai ter de origem de tumores vasculares, processos cerebrais, aonde vão desencadear o aumento, principalmente na suprarrenal. Muita gente ignora isso justamente porque acha que hipertensão não tem nada a ver com o coração, então continua aumentando o sal, continua aumentando a ingestão assim, de situações. Vamos falar nisso, Frei Reinaldo. A hipertensão arterial, igualmente como diabetes, endurece a artéria. Essa artéria tem uma elasticidade, ela se movimenta. Quando essa elasticidade reduz, a artéria fica endurecida. O endurecimento da artéria, que é o que acontece com a idade, favorece o quê? O aumento da pressão arterial. A pressão arterial tem uma lei, chamada lei de Laplace, que passa pela essa resistência da artéria. Então, quando você, por qualquer mecanismo que você faça, propicia o endurecimento das artérias, você reduz essa velocidade da onda do pulso. Aí tem mais pressão. Isso, o que é que acontece? A artéria tem que contrair mais. E com certeza a pressão diastólica, a menor pressão, a mínima, vai começar a subir. E aí, por isso que a hipertensão está associada com o problema do coração. Totalmente associada, é a principal causa, mais comum. Infarto, doutor, o que é um infarto? O infarto, na verdade, como nós já comentamos, na verdade é o entupimento de uma artéria. A placa se rompe, quando a placa se rompe, automaticamente o corpo manda instrução para as plaquetas irem se juntarem e impedir o sangramento. É uma ferida interna. Quando isso acontece, que existem várias coisas que nós não temos tempo hábil para explicar ao telespectador. Mas, a grosso modo, quando essa ferida se rompe, essa placa precisa parar o sangramento. Aí forma-se o coágulo. Quando ele forma o coágulo, ele entope a artéria não passa o sangue, o fluxo não acontece. O músculo, aqui mostrado a vocês, em uma determinada artéria, essa em vermelha, uma determinada artéria se rompe, então não chega o sangue ao músculo. Consequentemente, uma área do músculo fica morta, não contrai. Então, um pedaço do seu coração sofre. Tem várias fases, mas no final, se você não tratar, uma parte pode se estender e você ter uma área muito grande do músculo do coração não contraindo. Nós temos hoje, doutor, assim, vários mecanismos. Eu fico imaginando assim, a pessoa lavando louça, né, e de repente aquela gordura da louça, enfim, vai no cano e vai grudando no cano, que é mais ou menos isso. Existem uns aparelhinhos que você pode limpar o cano. Sim, existe o rotablator, né? Existe. Vamos para a artéria, existe isso também? Existe também. Quando tem muita calcificação no processo da angioplastia, que é a dilatação dessa área que está lesada, que existe isso. É um mecanismo que se pode utilizar. Não é o tão habitual. O mais habitual é quando você tem uma obstrução segmentar, pontual, numa determinada área da artéria. Aquela área, a artéria não é muito doente, a artéria não tem muita calcificação, se passa um balão, se dilata essa artéria e se coloca uma mola, que é o stent. Essa mola pode ser com fármaco ou sem fármaco. Entendeu? Então, com fármaco é melhor. Produz menor estenose, fechamento
pós-colocação. Aí é só naquela naquela isquemia área específica? Não, só na área que existe a obstrução. Então, nessa área que tem uma obstrução, ela corresponde a mais ou menos esse tamanho. Então, você coloca uma mola, essa mola passa-se um catéter, um fio-guia aqui. Esse fio-guia depois passa um catéter, dilata essa área. Então, dilata. Essa gordura não sai mais? Essa gordura, existem alguns estudos que as estatinas, elas poderiam segurar, podem segurar, o estudo mostra isso, em um percentual, a progressão da placa, 2 tipos de estatinas principalmente, e existe um terceiro, a progressão e até a redução. Na prática, nós observamos isso, alguma redução. E existem outros tipos de medicamentos, anticorpos monoclonais, que associados às estatinas podem estacionar isso de modo mais agressivo. Lembrando que para isso acontecer, o colesterol ruim, que é o LDL, tem que estar na casa de 30% a 50%, 50% que é o ponto que a gente, miligramas por decilitro, para a gente poder. A gente já está trabalhando com 30 miligramas a 50 há um certo tempo. Uma das doenças também do coração, a gente está vendo lá, é angina do peito, doutor. Muito bem. A angina do peito é a dor do peito originária de um processo de obstrução coronária. O sangue tenta passar, produz uma dor, é isso? A dor no peito, que é aquela dor como uma pata de elefante no peito, que irradia para as mandíbulas, pode se irradiar para os punhos, que pode começar na boca do estômago, com ânsia, seguido de ânsia, falta de ar. Isso são as dores clássicas, que dura, de curta duração, pode durar 10, 15, 20, até 30 minutos, que cessa com o repouso, que melhora com o repouso. A dor no peito, ela tem a dor típica e a atípica. A típica é aquela relacionada com o processo de obstrução, mas existe a dor típica que não tem obstrução coronária, que existe um processo chamado microvascular, onde a artéria sofre uma alteração interna nessas células, que é difícil vocês enxergarem, não sei se vocês vão conseguir, que são esses pontos vermelhos aqui dentro, onde as células endoteliais que envolvem a artéria começam a não produzir uma determinada substância chamada óxido nítrico, que é uma substância que dilata muito as artérias. Então, o endotélio é um endotélio doente. E é silencioso? Silencioso. Você não tem química para dosar isso. O óxido nítrico dura 6 segundos. Você não tem química para dosar isso de modo prático, na prática clínica. E as doenças cardiovasculares, doutor? Assim, as doenças das válvulas. O coração tem 4 válvulas, vocês não vão conseguir enxergar pontualmente. Existe uma válvula tricúspide entre o átrio direito e o ventrículo direito, uma válvula mitral entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, uma válvula pulmonar na artéria pulmonar, aqui na artéria pulmonar, e uma válvula aórtica que não está aqui representada, aqui na artéria aórtica. Então, são 4 válvulas, 4 torneiras. Essas válvulas podem produzir refluxos ou estenose, que são fechamentos ou aberturas em demasia. Várias doenças, a febre reumática, a doença do Streptococcus beta, vai começando, vai lambendo as articulações, processo inflamatório das articulações por uma amidalite e vai produzindo lesão na válvula, principalmente na válvula mitral ou na válvula aórtica. Gente, quantas informações estamos recebendo hoje aqui com o Dr. Ney. Temos muito mais informações para você, vai ligando, o coração é esse motor, essa máquina que a gente tem, a gente quer que ele funcione bem, a gente sabe que as artérias enviam o sangue, as veias trazem o sangue, tem toda aquela a hematose, a troca de gás, né, o gás carbônico, o oxigênio, tudo isso acontece e esse coração fica doente. A gente quer que você tenha um bom coração, uma vida saudável. E aí, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas de tudo isso, os tratamentos de tudo isso, os alertas aí que o nosso grande especialista trouxe para você hoje. Tudo isso e muito mais no próximo bloco, só para você. Não sai daí.